é entender o que está por detrás dessa definição teologia. Teologia não é meramente um estudo sobre Deus. Teologia, ela exige um desdobramento histórico do que se pensou sobre Deus ao longo dos séculos, né? Ao longo da história da igreja e da tradição cristã. Eu gosto de uma definição que ela é do professor falecido agora, o professor Alessandro Rodrigues Rocha, que ele diz que a teologia é a visão que o homem tem de Deus num determinado momento da história e da vida. Teologia é a visão que o homem tem de Deus num determinado momento da história e da vida. Então, assim como o Fábio propôs aqui trabalhar sobre o pentecostalismo hoje, no plural, a gente poderia também falar de teologias no plural. Existem muitas teologias dentro da igreja evangélica brasileira. E até aqueles que ignoram teologia pensando em teologia. É uma teologia que ignora a própria teologia. Então a gente precisa entender que essa manhã aqui é uma manhã que a gente pode fazer uma espécie de alinhamento sobre a teologia da nossa casa, a teologia da nossa igreja, levando em consideração teologia na palavra plural, como nós acabamos de falar. Então, a igreja presbiteriana tem uma teologia, a igreja metodista tem uma teologia, a igreja batista tem uma teologia, igrejas universal, mundial, e igrejas de linha neopentecostal também tem uma teologia, e nós, como o Fábio muito bem propôs, nós estamos na busca da nossa teologia, no construto da nossa teologia. Por quê? Porque pentecostal tinha aversão, ainda tem, mas eu posso assim ficar até entusiasmado com o público que a gente tem aqui nessa manhã, ofertando esse tempo para poder aprender sobre teologia pentecostal. Mas você sabe que a gente ainda enfrenta uma barreira, um preconceito com muitas pessoas quando escutam essa palavra teologia. E a pergunta é, para que uma teologia? Nós temos uma teologia? É importante uma teologia? O que é uma teologia? Bem, pegando então uma carona na frase do professor Alessandro, já que teologia é uma visão que o homem tem de Deus num determinado momento da história, a gente precisa saber que determinado momento da história nós estamos e precisamos, portanto, delimitar a teologia que se aplique à nossa vida devocional e também enquanto comunidade eclesiástica, já que a teologia ela se altera com o tempo. Fábio muito bem propôs. A teologia do século XIX era uma, a teologia do século XX foi uma, e agora a gente está vivendo a crise teológica do século XXI. Então a gente precisa nessa manhã repensar, estabelecer, delimitar e entender qual é a teologia da Assembleia de Deus, a igreja que você e eu fazemos parte, e entender que a gente precisa, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, se adequar à estruturação teológica que se propõe estudar a Assembleia de Deus. E para que você entenda o que a gente está vivendo aqui dessa manhã, é uma proposta que está sendo estudada pela maioria dos pensadores pentecostais. A Assembleia de Deus, durante quase os seus 100 anos, ela ignorou, entre aspas, eu falo a palavra ignorância, porque sempre houve um remanescente que sempre se preocupou com uma bomba que explodiu agora. Você que é da Assembleia de Deus deve se assustar em ver o que vem acontecendo dentro de Assembleia de Deus, no tocante à palavra de Deus, abordagem de interpretação, sistema de governo de igreja, sincretismo religioso acontecendo dentro da Assembleia de Deus, misticismo exacerbado, e tudo isso por denominações que se intitulam a Assembleia de Deus. E tudo isso cai dentro do pacote que você e eu fazemos parte. Então eu pergunto para você, você concorda com o que acontece em muitas matrizes da Assembleia de Deus? Não. Mas você é da mesma denominação que eles. Então é por isso que a gente precisa pensar em uma teologia franca, uma teologia bíblica, uma teologia saudável e uma teologia que se apoie no ombro dos gigantes. Portanto, eu quero que você possa tornar um pouco mais elástica a definição de teologia. Teologia não é meramente estudar sobre Deus, é estudar sobre Deus a partir do clima da história que a gente está vivendo hoje. E hoje a gente está vivendo uma convulsão religiosa, uma convulsão teológica que ela está deixando passado todos nós que fazemos parte da Assembleia de Deus. A possibilidade, isso não é uma opinião minha, possibilidade de cientistas da religião é que se a Assembleia de Deus não pensar teologia em 50 anos, ela pode se tornar uma instituição herética. E isso não é uma opinião minha, é uma opinião dos cientistas da religião. Se a Assembleia de Deus não se estruturar em pelo menos meio século, daqui a 50 anos
vai estar tão diluído a Assembleia de Deus, a estruturação vai estar tão diluída, que será capaz da gente não conseguir mais responder de acordo com a ortodoxia que nós, diga-se de passagem, sempre achamos que somos os principais, a principal igreja que resguarda, uma vez que a gente entende a continuação dos dons espirituais, uma vez que a gente entende que o Espírito está vivo e atuante no meio da igreja, portanto, a gente entende, ainda que direto ou indiretamente, não vou generalizar sobre isso, mas a gente entende, pelo menos digo eu e não o Senhor, eu entendo que de todas as denominações que a gente tem hoje presentes no Brasil, cada uma tem a sua verdade, todas elas eu respeito, todas elas estão de acordo com a Bíblia Sagrada em alguns casos, mas eu entendo que a Assembleia de Deus se aproxima mais do conceito de igreja pentecostal, mais do conceito de igreja primitiva, apesar dos seus imperfeitos. Então é isso que a gente vai discorrer já já. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês entendam aqui a breve definição sobre pentecostalismo, sobre teologia, que a gente vai encontrar aqui buscando na Palavra de Deus, e também nós vamos falar aqui sobre teologia do ponto de vista sistemático, histórico e filosófico. Passa agora a palavra para o professor Deivaldo, depois ela volta para mim. Bem, como todos vocês vão buscando a estudar a teologia, então nós podemos dizer assim, vocês estudar, teologia é a forma mais ou menos lógica e sistematizada com que um grupo religioso discursa acerca da verdade revelada na Bíblia Sagrada. Então, as denominações, os grupos religiosos, eles não vão discursar sobre a verdade todos iguais. Então, vai depender da interpretação que seus líderes vão dar da verdade. Você está na sua igreja e você não está seguindo a verdade. Você está seguindo a interpretação que os teus líderes dão da verdade. Então, a teologia é justamente a adaptação a uma geração desta verdade sistematizada de forma mais ou menos lógica, para que possa satisfazer as exigências do psiquismo humano. Então, quando nós temos uma denominação, e essa denominação tem as suas interpretações particulares, desenvolve uma forma de, vamos dizer, um modo de se comportar, e justifica, explica este comportamento e desenvolve inclusive normas e regras para esses comportamentos, isso aí nós chamamos de ortodoxia da denominação. Então a denominação, ela desenvolve uma ortodoxia. Então ela tem, vamos dizer assim, um pensamento teológico, e de acordo com esse pensamento teológico vai desenvolver um comportamento, vamos dizer, uma maneira de se comportar, que é, nós chamaremos de uma ortopraxia, regra de se comportar. Essas regras de se comportar, elas vão ser adaptadas de uma geração para outra. Então a próxima geração vai pegar este comportamento e vai relativizar ou reafirmar, fazer um outro discurso. Então a teologia, ela precisa, em cada geração, a verdade não muda, mas ela precisa de discursar para cada geração acerca da verdade. Como este discurso depende do segmento religioso, então nós não vamos ter uma teologia protestante, nós vamos ter teologias protestantes. Nós vivemos num momento, como o pastor Douglas falou, de efervescência teológica. Então nós estamos em um momento de, vamos dizer assim, de crise. Crise por quê? Vamos dizer, quando nós referimos a expressão crise, nós estamos falando de uma coisa chamada dialética. Então na dialética, quando você tem um ponto, certo? Quando você tem um ponto onde todo mundo está aqui, pensa aqui, e quando alguém começa a puxar o pensamento para cá, traz assim, com a mentalidade alvissareira, e não seria o certo, não seria assim, então nós estamos aqui nesse ponto, o certo seria esse, e alguém chegou e explicou de forma lógica, sistemática, convincente que o certo é esse aqui, não esse aqui. O que vai acontecer com essa geração? Ela nem vai ficar aqui e nem vai vir para cá, ela vai andar neste espaço. Então, como isso, vamos dizer assim, eles vão pegar esse ponto e vão fazer um julgamento, a palavra julgamento, crises em grego, daí nós temos o quê? Nós temos uma chamada crise, quer dizer, essa geração está julgando e tentando tomar
uma posição em algum momento, em algum espaço entre esses dois pensamentos bem distantes. Então nós estamos vivendo um momento de crise. Então nós vamos ter como resultado uma teologia crítica, uma teologia dialética. Então é o que nós, vamos dizer assim, que vai acontecer. Agora, quem é que vai conduzir esse processo? Quem é que vai conduzir? Aqui no Brasil, aqui no nosso Evangelho, nós temos uma coisa muito forte: a institucionalização das igrejas. E, vamos dizer assim, o efeito diálogo dos líderes religiosos, dos líderes das grandes denominações. Então, o que vai acontecer? Esta posição que já está sedimentada, ela vai fazer muito peso e provavelmente a posição dialética não vai ser do meio para vamos dizer assim, para o ascendente liberal. Não, nós vamos continuar ainda conservadores. Agora, nós vamos ter muita heterodoxia. As pessoas mais críticas, mais inteligentes, principalmente a geração milênio, que quem nasceu, vamos dizer assim, nesse novo milênio, já nasce com mais criticidade e com mais logicidade. A característica dessa geração. Esta geração, ela vai desenvolver muitos pensamentos heterodoxos, vai tomar muitas posições heterodoxas. O que significa que daqui a mais ou menos 20 ou mais de 20 anos, essa teologia, que for a nossa teologia dialética nessa geração, ela vai sofrer uma mudança muito grande daqui a 25, 30 anos. Então nós teremos teólogos da geração milênio, que eles serão heterodoxos nesta nova teologia dialética desta geração. Então eles vão mudar e a mudança será bem forte daqui a 25, 30 anos. Agora, como o professor Douglas falou, a Assembleia de Deus realmente, como é que vai ficar se não desenvolver uma teologia, se não sedimentar uma teologia, se não disser quem somos nós? E se ficar apegado a interpretações que podem, que quando caem na mente do psiquismo humano de uma geração crítica e científica, imediatamente sofre, vamos dizer assim, uma rejeição, uma dissonância cognitiva, uma não aceitação. Então, logo, nós precisamos de, a partir de agora, quando interpretarmos a Bíblia, mostrar para a pessoa, quando nós formos, vamos dizer assim, falar sobre a Bíblia, mostrar para a pessoa que você está interpretando daquela maneira, porque não tem uma maneira melhor de se interpretar, uma maneira mais correta. O que é que nós precisamos? De muito estudo histórico crítico. Nós precisamos muito de conhecer os contextos históricos aonde surgiram os escritos bíblicos e aonde se desenvolveram os pensamentos teológicos que chegaram até os nossos dias, para que nós possamos agora, quando disser para essa próxima geração, isto aqui eu interpreto assim, a geração atual, a geração milênio, receba aquilo sem provocar dissonância cognitiva, senão eles não aceitarão e aquele conhecimento vai ficar como se fosse flutuante. E o que vai acontecer? Eles vão olhar para nós como se nós fôssemos os falsários, como se nós fôssemos os sofistas da teologia. Porque a partir de agora, se o comportamento dos líderes não estiver de acordo com a Bíblia, o discurso deles vai ter uma rejeição sensitiva muito forte. Então nós precisamos de preparar teólogos agora que vivam teologia. Não tem mais espaço nos nossos dias e a partir de agora para o indivíduo ser um teólogo e ser um vacilão ao mesmo tempo, ou ele ser um teólogo e ser um indivíduo de índole má. Chegou o momento que não dá mais para enganar. Então você é um teólogo, você estuda a verdade. Com que finalidade? De levar esta verdade às outras pessoas. Só que eu não levo para as outras pessoas as minhas palavras. Eu levo para as outras pessoas o meu inconsciente. Enfim, eu levo o que eu sou. E nós enganamos muito uma geração inteira.
Mas a geração milênio não será enganada. Eles têm muita intuição, eles têm mais intuição, eles têm mais logicidade, eles têm mais cientificidade do que científico. Então não vai dar para enganar. Quem fala da verdade tem que viver a verdade, ou senão vai sentir-se rejeitado por dissonância cognitiva e sensitiva diante da geração que está começando agora. Então precisamos de uma teologia, sim, mas nós precisamos primeiro de teólogos. Nós precisamos de homens que queiram deixar-se modelar pela verdade que ele fala. Nós precisamos de falar de Deus e precisamos de falar de pureza moral de Deus. E não vamos provocar nenhum efeito se nós não tivermos dentro de nós a pureza moral de Deus e não das minhas interpretações. Lembrando mais uma vez, só resumindo, eu vou dar para as pessoas a teologia que eu viver. Caso contrário, eu vou apenas trazer argumentos que podem ser contraditos em qualquer tempo por qualquer pessoa de forma racional. Então precisamos dar alguma coisa para essa geração e nós vamos dar teologia, a teologia que sair de nós. Não dá para continuar enganando a geração. Não dá para usar o que nós já usamos muito até agora, chamado efeito diálogo. Quem vai pregar? Hoje vai ser o dobro do carro. Vamos lá, vai ser tremendo. O efeito diálogo. Aí chega lá e ele fala o que quiser. E eu todo mundo, porque foi o dobro. Isso não cola com a geração milênio. Muita gente que hoje tem 20, 25 anos também já não aceita isso. Eu tenho um filho mais novo, minha filha mais nova tem 32 anos. Ela detesta ser manipulada por efeito diálogo. Ou você fala a verdade, ou é melhor ser sincero e dizer que não tem verdade nenhuma. Então, e ela já tem 32 anos. E a adulta também não sou louca. É a filha mais velha de uma filhinha de 4 filhos. Então, e já tem essa logicidade, já traz isso aí. Então, vamos formar teologia, desenvolver teologia, sim. Agora, nossa teologia só vai, com nós mesmos, só vai emplacar se ela sair de nós. Se nós continuarmos, vamos dizer assim, adquirindo verdade. Por que você tem que saber a verdade? Porque você vai ter que convencer as pessoas dele. Eu sou assim porque a verdade diz assim. E eu digo que a verdade é assim porque o contexto é esse, esse, esse. Então nós precisamos de conhecimento justamente para isso. Agora, só tem uma coisa. Ou a verdade está em você, ou você não atinge ninguém com o teu discurso. Vamos dizer, este é o filme que nós vamos assistir, de acordo com, vamos dizer, a nossa interação com a geração milênio. Então, antes de passar para o Douglas novamente, só uma provocação, o Douglas trazer de volta para a Bíblia, né? É o seguinte, na virada do século XIX, nós temos o início da crise do Ocidente. O que foi a crise do Ocidente? Eu vou fazer uma abordagem mais sociológica agora, porque, conforme o Douglas definiu bem, teologia é a interpretação como entende Deus. O que Deus dá para a gente é doutrina. A Bíblia, ela contém doutrinas, vontades de Deus, soberania de Deus, ensinamentos sobre Deus. Então a Bíblia nos dá doutrina. Teologia é a forma como eu construo essas interpretações que eu estou trabalhando. Seria uma definição que eu vou dar uma melhorada com relação a isso aí. Bom, na virada do século XIX e no início do século XX, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, e depois, pior, e talvez a maior ruptura do Ocidente, foi a Segunda Guerra Mundial, que começa em 39, acaba em 45. O que tem a ver teologia com guerra? Eu vou explicar já. E o que tem a ver com a crise do Ocidente? A Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra entre simplesmente países. A Segunda Guerra Mundial foi a queda, a derrocada da religião que nós denominamos de cristianismo. Você sabe muito bem quais foram os países que participaram da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, berço do protestantismo, da onde surgiu o movimento luterano. Você tem a Itália, as bases do catolicismo. Você tem ainda a Inglaterra, que vai da Inglaterra vai emanar todas as denominações e princípios teológicos que nós temos até hoje.
Tá? Você tem os Estados Unidos. Até mesmo o Brasil, de certa forma, no final lá, fez uma graça lá na Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi a guerra do cristianismo. Mas não foi a guerra do cristianismo contra o Islã, contra o judaísmo, contra o budismo, contra outra religião. Foi o cristianismo se matando. Então, o que você tem um pensamento cristão pós-Segunda Guerra Mundial? Aí é exatamente isso, um pensamento pós-cristão. A teologia que vai começar a ser desenvolvida na Europa, e isso vai mergulhar nos Estados Unidos, e consequentemente isso vai ter algum reflexo, eu não falei teologia, mas reflexo no Brasil, vai ser um pensamento pós-cristão. O que significa um pensamento pós-cristão? Foi uma Europa que acreditou no cristianismo, seja ele católico, ortodoxo ou protestante, foram homens e mulheres, crianças, uma sociedade europeia que acreditava que os valores, que a espiritualidade, que Deus, que Cristo, e uma série de conceitos, tanto católicos como protestantes, era verdade. E é verdade, em certo sentido, mas eles acreditavam, fim. E o que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi a destruição do cristianismo. Os países se automutilaram. A Igreja Católica permanece em silêncio. Vai uma pesquisa aí para quem está em graduação, e está com a graduação, vai uma pesquisa sobre o posicionamento pentecostal sobre a guerra. Dá uma analisada. As convenções gerais da Assembleia de Deus são suspensas. Então, o cristianismo está se matando e a liderança está em silêncio. Seja ela católica, seja ela pentecostal, seja ela ortodoxa, seja ela reformada. Você não vê lideranças cristãs se envolvendo na guerra. Por quê? Porque nesse momento há um certo risco social de você se manifestar e de você fazer um engajamento e dizer quem está certo e quem está errado. Então, o silêncio da religião, dos líderes religiosos, somado a uma onda de liberalismo que começou no século XVII, e século XVIII, na verdade, né? Vai se perdurando por todo o século XVIII, século XIX e as primeiras décadas do século XX. Você tem a somatória de interpretações exageradas do Novo Testamento, especial, né? Trazendo aí Bultmann, e aí você tem Calvart e outros que vão dar um pensamento muito mais aberto, embora Calvart seja classificado como transcendental, um cara que oscila bem entre os dois grupos, seja ele fundamentalista ou liberal, não importa. Então você tem agora uma teologia liberal demais e um pensamento pós-cristão. Por que eu estou falando tudo isso? Eu fiz essa amarração muito rápida e muito superficial para voltar para o Douglas. Bom, se estamos em crise, e se Derivaldo falou que a igreja, que nós precisamos emitir a teologia que sai de nós, então precisamos de uma identidade. E aí, o maior discurso pentecostal é que nós temos a verdade, sim, a Bíblia, e que nós temos o Espírito Santo. Olha aí, estamos selados com o Espírito Santo. Nós temos os dons, nós temos a chamada ministerial, acreditamos na efusão do Espírito de uma série de coisas. Mas, Douglas, como é que a igreja primitiva, ela interpretava isso? Depois dele volta, você fala o que chegou até a gente, né? Vamos lá, pessoal. A gente precisa, então, agora que já fizemos uma palavra introdutória, a gente pensar qual é a fonte da teologia, qual é a fonte primária da teologia. A primeira fonte da teologia é a Escritura. A fonte da teologia é a Escritura. E, de acordo com John Wesley, ele chama de quadrilátero, né, o wesleyano, depois ela sobe para a razão, ela sobe para a tradição, sobe para a experiência. Mas a gente precisa entender que a boa teologia, ela vai sempre nascer da Escritura, da Palavra de Deus. Então, da Bíblia para a teologia, não da teologia para a Bíblia. Eu preciso que você entenda isso. O que o Derivaldo falou aqui na fala dele anterior era exatamente isso. Às vezes a gente vem vivendo uma teologia que ela acontece fora para encontrar respaldo dentro. Mas na verdade a teologia deve começar dentro da Escritura. E aí sim a gente vai olhar a igreja, a tradição, o pentecostalismo. Então a principal fonte da nossa teologia é a Escritura. O que nos dá o diferencial da nossa teologia para as outras teologias? A gente sabe que a nossa teologia sistemática ela está dividida em cadeias, começando a teologia, cristologia, pneumatologia, enfim, eclesiologia, angelologia e tantas outras logias.
Eu vou me deter na que a gente conhece, eu acho que é a principal e a emblemática de todas, é a pneumatologia, ou como queira, paracletologia. O que é isso, Douglas? É sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Bem, a nossa teologia pentecostal não difere muito das teologias das outras denominações, que falamos aqui com muito respeito, no tocante à cristologia, no tocante à teologia, à eclesiologia, exceto escatologia e pneumatologia. Então a gente precisa entender que a nossa grande salvaguarda da teologia é falando do Espírito. Entendendo sobre o Espírito, eu gostaria de, antes de falar, indicar o livro de onde eu tirei o que eu vou falar. É esse livro aqui que eu vou colocar bem próximo da câmera, e também colocar aqui para vocês de um teólogo pentecostal, embora o livro seja publicado por uma editora de confissão reformada. O nome desse livro é Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, de Gordon Fee. Gordon Fee é da Assembleia de Deus, é pentecostal, acredita no Espírito Santo, por isso escreveu. E você pode, de repente, aproveitar que esse final de semana está vivendo uma promoção lá na CPAD, você pode dar um pulinho lá e adquirir esse livro, vai pagar um valor bem simbólico por causa da promoção. Bem, então o que eu vou falar aqui também está baseado no livro, na teoria do Gordon Fee. Gordon Fee vai dizer que a presença do Espírito Santo na igreja primitiva, ela marca, em primeiro momento, o anúncio do fim do mundo. O anúncio do fim do mundo. Você, conhecedor de Bíblia, sabe que o Espírito Santo havia, entre aspas, se perdido desde o exílio. Deus decidiu não mais acompanhar o povo de Israel. Depois de tantas e tantas tentativas, Deus desistiu, entre aspas, e decidiu dar um castigo em Israel. Então os profetas do exílio e pós-exílio começam a pregar que, além da libertação do povo de Israel, Deus então voltaria a atuar, a habitar pelo seu Espírito no meio do seu povo. E o Novo Testamento celebra a chegada desse Espírito a partir de João Batista, mas a gente culmina ali na experiência do Pentecostes. Não é? Atos capítulo de número 2 é a nossa grande fundamentação bíblica para se estabelecer enquanto igreja. Você sabe disso. E ali naquele dia não estava sendo comemorado somente uma festa agrícola que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecoste, de Penta, né? Pentecoste, que era uma festa agrícola que se comemorava a chegada então da colheita dos frutos ou dos grãos. Mas também ali naquela época era comemorado, segundo a tradição, o aniversário da lei. O aniversário da lei de Moisés. Então você pensa, mas já se comemorava o aniversário da lei de Moisés? Pois é, hoje a gente tem bem próximo aí o aniversário da Bíblia, né? Me parece, posso estar errado, mas é o segundo domingo de dezembro, é isso? Obrigado. Segundo domingo de dezembro se comemora o dia da Bíblia. E no dia do Pentecostes estava sendo comemorado também o aniversário da lei de Moisés. Então, a partir daquele momento se estabelece então a chegada de um novo tempo de Deus, agora não só para Israel, bem como para todos aqueles que quisessem aceitá-lo como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo vai ser a principal mola propulsora da igreja. Você vê inúmeras vezes o Espírito Santo fazendo várias coisas usando a vida daqueles homens. O que isso implica nos dias de hoje? Implica muita coisa. A primeira, implica que hoje a gente acha que não precisamos do Espírito Santo para se construir uma teologia, levando em consideração que o Espírito Santo, entre aspas, já nos deu tudo para que a gente utilize o segundo fator da fonte da teologia, a razão para se construir uma teologia. De acordo com a premissa pentecostal, o Espírito Santo, além de estar vivo através dos seus dons, dos carismas e do fruto principalmente, ele nos ajuda a construir uma teologia baseada neste século. Não somente nos iluminando a compreensão do texto sagrado, mas a gente precisa compreender que na ótica de Paulo, principalmente, Paulo, ele direcionava tudo o que ele estava fazendo, ele acreditava ao Espírito Santo. Um exemplo, gente, a própria ética cristã. Às vezes a gente acha que ética ela pode ser derivada tão somente de uma boa educação, de uma boa estruturação familiar, de uma boa inserção social. Na mentalidade de Paulo, inclusive, era o Espírito que forjava a ética de um indivíduo. Quando Paulo diz, andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, e opõe-se um contra o outro, para que vocês não façam o que querem, mas façam o que seja direcionado pelo Espírito. Para que a gente possa entender
que o Espírito Santo ele está aqui para nos auxiliar, inclusive na formação de caráter. E volto a dizer, não é somente uma questão de estruturação social. A gente pode ver isso claramente, não sei, depois a gente vai abrir espaço para que vocês possam falar, mas quantas pessoas buscaram auxílios enfim, centros de terapia, de cuidado humano, etc., para se libertar do tabaco, se libertar de drogas, se libertar do álcool, e não conseguiram. E vem para a igreja, um mês de convertido, aquela pessoa é definitivamente liberta de algum vício que possuía. Quem fez isso? Uma inserção social? De maneira alguma. É o próprio Espírito que pega o indivíduo, subtrai a vida do indivíduo e consegue forjar nele um novo caráter. Paulo que entende que isso é expressão pneumatológica. Isso é uma expressão pneumatológica, ou seja, a gente não pode simplesmente entender que o indivíduo precisa de uma regulamentação ética de Jesus para que ele possa ser liberto. Não, nós, pentecostais, acreditamos que além de uma inserção social, além de uma formação de caráter, o Espírito Santo se encarrega de fazer isso. Então isso é um tópico que a gente precisa considerar dentro da nossa teologia. Não somente isso, o apóstolo Paulo, inclusive, quando ele fala acerca dos dons, dos carismas, do fruto do Espírito Santo, inclusive, o apóstolo Paulo vai entender que esse é o principal mecanismo que bombeia uma igreja. Por quê, gente? Porque a gente sabe que teologia ela é uma disciplina ultra intelectual. A teologia é uma disciplina intelectual e digo mais, é por isso que a nossa velha guarda da Assembleia de Deus, e digo isso com muito respeito, eles ainda nutrem o preconceito contra a teologia. Por quê? Porque as pessoas acham que quem faz teologia não jejua, as pessoas acham que quem faz teologia não fala em línguas, as pessoas acham que quem faz teologia, a pessoa não pode frequentar um círculo de oração. Por quê? Porque são dois universos cognitivos aparentemente diferentes. Paulo diz que não,